Pronto, agora sim. Então, vou pedir licença para vocês para apresentar os slides agora. Vamos lá, vamos apresentar os slides. É uma aula rápida, mas é uma aula importante a respeito de comunicação e homilética. E eu quis concentrar em um dos temas da disciplina de comunicação homilética. Eu peguei o tema de o ser humano no discurso teológico, né? Para a gente encontrar o nosso lugar ou o lugar de quem vai nos ouvir, né? Quem vai participar da, da, da nossa reflexão, né? Para quem vai ouvir a nossa reflexão, para quem vai ver, né? Depende muito do meio de comunicação que a gente estiver utilizando no momento da gente é, é, aplicar o discurso teológico, né? Que tem todo um precedente antes da gente formatar o discurso. E eu peguei alguns pontos aqui para a gente trabalhar. O primeiro é que quando a gente fala de comunicação na área da teologia, a gente precisa de fazer algumas perguntas, né? E a primeira delas, que talvez seja a mais importante, é o que é verdade, né? O que é verdade? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, né? Então a gente precisa de encontrar parâmetros, precisa de encontrar fatos, algo que comprove que aquilo que eu estou falando é verdade, né? A filosofia trabalha com isso há séculos, né? A filosofia sempre trabalhou com essa questão de, de busca da verdade, independente do tema que está sendo tratado, né? E a teologia, por sua vez, ela trabalha com tanto que tem com temas que são tratados como fatos, como temas que são reflexivos. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Tanto no fato quanto nos temas reflexivos, a gente precisa encontrar argumentações necessárias para atingirmos os nossos objetivos a partir do discurso que a gente está fazendo. Né? A gente vai discursar, a gente está discursando diante de algum público e para a gente conseguir passar a nossa verdade para esse público, a gente precisa de todo um estudo, né? De toda uma preparação. É, 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 pode parecer que não é importante, né? Mas quando não sei em que medida que vocês já participaram de algum momento discursivo em que você precisa se posicionar, você precisa discursar para as pessoas, geralmente você fica mais tempo preparando aquilo que você vai discursar do que o tempo que você vai discursar. Por exemplo, para fazer uma palestra sobre comunicação e homilética, você fica 2 horas fazendo, criando os slides, né? Lendo, vendo filmes, lendo livro, né, vendo artigos, né? A preparação é um momento muito importante que precede o momento que a gente faz algo ao vivo, algo síncrono, como a gente está fazendo agora. Tá bom? Eu até coloquei aqui também uma parte que fala do jornalismo, né? Que é sobre as dimensões éticas do jornalismo, né? A falta de, de epistemologia, de dados científicos que façam, que façam jornalismo ser um elemento considerado verdadeiro, né? E muitas vezes o relatório imparcial, né? Todos nós acompanhamos o que acontece nos meios de comunicação e nós sabemos que os meios de comunicação muitas vezes eles têm um viés de acordo com aquele dono do meio de comunicação. E isso não, muitas vezes não se caracteriza como um relato imparcial em relação o que precisamos ouvir. Eu acho muito importante quando a gente fala nessa imparcialidade, né, da gente pensar em como que a teologia pode ajudar a sociedade quando a gente está conversando sobre o que a gente pensa sobre o mundo, o que a gente pensa sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu acho fundamental a presença da teologia nesse sentido. Eu, eu não consigo enxergar o mundo hoje sem teologia. Eu não consigo enxergar
o mundo hoje sem as intervenções teológicas que são feitas diariamente na vida das pessoas. O que eu gostaria muito de ver, né, é de ter um avanço, né, das pessoas começarem a enxergar de uma maneira mais profunda a importância que tem no elemento, o elemento teológico tem na vida das pessoas. Isso eu considero fundamental como autoconhecimento, como conhecimento da sociedade, né? Conhecimento das nossas relações humanas, conhecimento da forma que a gente é tratado e que a gente trata as pessoas. A teologia, ela tá para mim, ela está no cerne dessas relações que a gente tem, pessoais que a gente tem. Então, por isso que é importante a gente ter muito conhecimento no estudo em si sobre a área da teologia, e além do estudo em si sobre a área da teologia, a gente ter conhecimento também na hora de transmitir aquilo que a gente está querendo. Né? A gente transmitir aquilo que a gente considera que é verdade. Tá bom? Aqui tem algumas teorias que foram criadas com o passar do tempo, né? São 3 aqui. Eu vou passar uma por uma, né? Bem sucinta, né? Óbvio que tem na própria disciplina de comunicação homilética tem outras informações sobre isso e na internet, né? No YouTube, na TV, tem outras formas de vocês aprofundarem o conhecimento sobre esse tema, caso tenham interesse, tá? Então tá aqui. Teoria da correspondência. O que é a teoria da correspondência? É que afirma, essa teoria afirma que para ser verdade, ela precisa, o que é dito, o que é escrito, o que é falado, precisa se corresponder aos fatos. Né? E para isso, né, para a teoria da correspondência, para ter os fatos, a gente precisa de ter alguém que nos passe esses fatos. A gente precisa de ter um portador da verdade, né? A gente precisa de ter alguém de confiança, né? Para a gente que vai nos passar determinadas informações, que vão nos passar determinados fatos, e essas pessoas elas têm que ser dignas de terem a minha confiança para eu saber, para eu confiar que o que está sendo dito a mim é algo verdadeiro. Né? Isso é um elemento muito visto dentro da nossa área, da área da teologia, né? Mas recebe muitas críticas, né? Porque ela não consegue, muitas vezes, né, trabalhar com a fusão da linguística e da não linguística. A linguística, que são proposições que a gente faz, né? Coisas que não necessariamente são fatos, não necessariamente são reais, que aí com a questão não linguística, que aí são os fatos, né? E qual elemento que entra nessa lógica para trabalhar da forma que consideramos ser a forma verdadeira, que é o que alimenta, é o que nos alimenta como fé, como crença, né? Como religião, né? É, não, não, muitas coisas a gente não precisa provar com fatos para que seja a nossa verdade. Não precisamos, até porque a verdade ela é entendida de perspectivas completamente diferentes a partir da forma que as pessoas enxergam o mundo. E nós estamos aqui cursando teologia, fazendo teologia, para encontrar verdades que para a gente são essenciais para a humanidade, e essa realidade muitas vezes não se baseia em fatos, se baseiam na crença e na fé daquilo que a gente acredita que seja a nossa verdade e que a gente gostaria de passar adiante como a nossa verdade. Uma coisa eu tenho certeza, assim, se todos tivessem a fé que eu imagino que vocês têm, que eu tenho, o mundo seria outro. Tenho certeza absoluta nisso. Ok? Seguindo em frente, teoria da coerência. Trabalha com a lógica da não contradição, né? Ela compara determinadas coisas e dispensa os fatos, né? Ele não trabalha ao contrário da teoria da correspondência, ela não trabalha pegando é, 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 o elemento linguístico não linguístico e compara os dois para saber se esses dois elementos elas têm
correspondência entre si. Elas simplesmente dispensam o fato e vai pela coerência, que é a minha coerência. A minha coerência pode não ser a sua coerência. Por isso, dentro da teologia, pegando um aprofundamento, né, em relação a isso, nós precisamos de encontrar coerência dentro do nosso discurso e dentro do que a gente acredita, para transmitir o nosso conhecimento de forma que, para a pessoa que vai nos ouvir também, seja coerente aquilo que a gente está sendo dito. Né? A gente não precisa, a teologia, assim como qualquer outra ciência, né? Ela não precisa de alcançar todo o terreno, não precisa de alcançar toda a humanidade para se fazer presente. O desenvolvimento da humanidade, ela passa também pelas contradições, né? Tem até um exemplo ali, né, que crenças e fábulas podem ter coerência, de fato, né? Crenças e fatos podem ter coerência, né? A forma que a gente vai se utilizar dessas crenças e dessas fábulas é que vão criar elementos que vão penetrar na mente das pessoas que a gente está conversando, que a gente está discursando, para que essas pessoas também é, é, façam uma análise daquilo que está sendo dito para começar a criar sua própria forma de ver o mundo. Eu acredito piamente que o discurso teológico nessa questão da coerência passa pelo nosso conhecimento do que é dos livros sagrados, sejam eles de qual religião que for, né? Eu gosto muito do ecumenismo, eu acredito muito no ecumenismo, acredito muito, inclusive, que nós, as diferentes religiões, precisam se aproximar mais, que a partir dessa aproximação, e quando eu estou falando de aproximação, não estou falando de subordinação, né? As religiões, elas vão se formatando a partir de ideias que são criadas por uma ou mais pessoas. Eu acredito que essa lógica, ela é perfeita, não há problema algum. O que o que a gente precisa fazer é uma interseção, né? De alguns elementos dentro da religião, alguns elementos dentro desse mundo que a gente religioso que a gente vive, para que a gente consiga é, é, chegar até as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm muita não praticam muito a religião. É daí que está o nosso principal objetivo, a gente mostrar, apresentar para as pessoas quais são os ganhos, quais são os pontos positivos que existem dentro dessa reflexão, né? É, Muitas vezes algumas pessoas acham que o mundo não precisa da teologia, o mundo não precisa dessas reflexões. Gente, se o mundo não tivesse teologia, o mundo estava, olha, não sei onde que a gente estaria hoje, tá? Óbvio que aí você pode pensar assim, mas tem algumas religiões que são, ou algumas partes, ou alguns locais do mundo que a religião é, trabalha, né, a cabeça da mente das pessoas para crimes ou para coisas que a gente mesmo julga que não sejam coerentes. Sem problema algum a gente pensar nessa questão. Mas a gente deve respeitar do mesmo jeito e acreditar que um dia isso vai ser. Que um dia nós vamos evoluir de tal forma que isso vai acabar. Tá bom? Tem gente que acha que seria utopia, né? Muitas pessoas acham que é utopia isso, nunca vai acabar essa segregação, nunca vai acabar as disputas ideológicas entre algumas religiões. Tudo bem, eu respeito a forma que as pessoas pensam, mas isso não tira de mim o desejo, né? E a vontade que um dia a gente avance nas relações entre essas instituições, diferentes instituições teológicas que a gente tem no mundo. Tá bom? E aqui também a última teoria, a teoria pragmatista, né? O pragmatismo tá presente na nossa vida, né? Queiramos ou não, né? Mas essa teoria ela cria um critério, né? Para fazer, para chegar a algum lugar, eu crio uma lógica, crio um critério, e a partir desse critério eu sigo
a rota desse critério para chegar a um fim, a um determinado fim, né? Essa teoria fala que para ela ser comprovada tem que funcionar e ter sucesso, né? Sucesso e utilidade são antigos fazerem teológicos, tal. A teoria pragmatista, eu vou pegar um exemplo aqui, tem um ponto sobrando aqui. A teoria pronto, melhorou. Exemplo, aqui eu trago um exemplo da teoria pragmatismo, que é a distorção, vamos chamar assim, de distorção ideológica que o nazismo trouxe para a humanidade. Foi uma distorção e ela funcionou em determinado tempo, ela obteve sucesso em determinado tempo, o nazismo teve sucesso em determinado tempo, mas isso não quer dizer que as ideologias são corretas e verdadeiras. Né? Essa é a maior crítica que se tem à teoria pragmatista, né? Que é uma teoria que acha que se fez sucesso, então está certo. Então essa teoria é certa. E não também, com todo respeito a quem pensa o contrário, eu não acredito que uma teoria ela precisa necessariamente ter sucesso para dar certo, né? Alguma ideia que a gente precisa, ou então tem que dar certo para mim, não pode dar certo para você, né? Acho que nós aqui temos que ter liberdade de pensar de formas diferentes, né? Mas eu não acredito, eu concordo plenamente que a partir da teoria pragmatista, que ela não só é, não só em alguns momentos da humanidade se tornou uma ameaça, como ainda pode ser, uma ameaça. Né? Então, nós que trabalhamos com teologia também temos que ficar de olho para a gente, a partir da nossa reflexão, do nosso estudo, nosso engajamento social, a gente se precaver e precaver a sociedade para que não volte a acontecer algumas anomalias que tem em relação a essa questão de se funcionou e teve sucesso, é uma teoria que vale a pena ser aplicada na humanidade. Não devemos nos render a isso, tá bom? E o papel do jornalismo nesse processo de que a gente tem da sociedade, né, dessa comunicação e sociedade, comunicação, teoria e sociedade. O jornalismo ele depende de fontes para informação, né? O jornalista, para passar adiante aquilo que ele considera fato, né? Que os fatos são contra fatos não tem argumentos, né? Tem essa frase no jornalismo contra fatos, mas eles precisam de fatos. A questão em relação aos fatos que nem sempre os fatos eles são passados de maneira verdadeira, de maneira coerente. Né? Todos nós sabemos que alguns veículos de comunicação, seja eles oficiais ou não, né, muitas vezes passam os fatos como verdadeiros a partir de objetivos que vão muito além da verdade. Né? A gente precisa ter essa visão crítica, né, do que nós vamos nos formar em teologia. Então, o que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente ouve, a gente precisa muito de um filtro, de um critério de uma análise criteriosa do que a gente pensa que está sendo passado pelo jornalismo. Eu tenho muito receio, né? Tem duas visões assim de mundo. Primeiro, o jornalismo ficava concentrado na mão de poucas pessoas, né? Na época pré-rede social, né? Pré-internet. Ou poucas pessoas tinham acesso, tinham poucos veículos de comunicação, jornal impresso, TV e rádio. Né? Você tinha que ter concessões de TV e rádio. Né? Muitas concessões eram dadas por motivos políticos, por motivos econômicos, os políticos que aprovavam e ainda aprovam as concessões, não é qualquer pessoa que, que consegue a concessão. O jornalismo impresso era super caro, você tinha que ter um maquinário que vinha de outros países e tudo, então havia todo um capital
financeiro ao redor dos meios de comunicação e jornalismo, né? Só que agora não. Agora a gente não precisa, você, eu, qualquer pessoa pode criar um meio de comunicação. Qualquer pessoa pode ter seu canal no YouTube. Qualquer pessoa pode ter uma página no Facebook, ou alguma outra. Qualquer pessoa pode ter um grupo de WhatsApp com 500 pessoas, depois enche o grupo, passa para um grupo 2 de 500 pessoas. Está tudo em nossas mãos, né? Então, o lado bom é que a gente deixa de ter uma concentração dos meios de comunicação que estavam na mão de poucas pessoas, mas o outro lado é que, ao mesmo tempo, passou a ser mais comum a gente ser bombardeado por informações que muitas vezes não passam por critérios verdadeiros, né? A gente começa a repetir, inclusive nós mesmos, às vezes podemos repetir algo que não seja fato, não seja realidade, seja para a sociedade ou seja para o nosso próprio pensamento. Muitas vezes a gente nem para pensar, a gente nem para fazer uma análise criteriosa daquilo que está sendo dito, daquilo que a gente toma conhecimento, para passar para outras pessoas. O fulano passou, vou passar também. Nós, na área teológica, temos uma responsabilidade gigantesca com a vida das pessoas. Por termos uma responsabilidade gigantesca na vida das pessoas, nós precisamos levar em conta o que é dito, inclusive, se for necessário, a depender do momento e da comunidade teológica que a gente tiver escrito, a gente levar para discussão, né? Levar para entendimento e formação de pessoas a partir do que a gente imagina que seja o correto. Esse é um grande papel que a gente precisa ter e que a gente precisa se posicionar na sociedade para sermos pessoas melhor, não só para a gente, mas para quem está ao nosso redor. Bom, esse são os temas, os tópicos, os principais tópicos que eu trouxe para a gente refletir hoje. Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário. Não? Eu espero ter ajudado, né? Eu espero ter ajudado não só, geralmente, além de trazer os temas que estão dentro da disciplina, eu gosto muito de fazer conexões com a nossa realidade, com o que a gente vive, né? Eu acredito que com o passar do tempo, assim, qualquer pessoa que faz curso, que faz o ensino superior, começa a ter começa a enxergar isso de uma maneira natural, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê, a gente passa a ter é, é, conexão, né? A gente passa a criar relações, inferências entre o que a gente estuda e o que a gente vê na realidade. Eu espero que hoje eu tenha conseguido passar alguns pontos do que é importante, né? A gente trabalhar quando a gente pensa em comunicação, né? Nessa relação entre comunicação e os seres humanos para vocês. Espero que tenha sido útil e seja útil e, em breve a gente fará novas reflexões. Tá bom? Tá bom, professor. Para mim ficou claro, sim, sem dúvidas. Que bom, que Para bom. mim também, obrigado. Que bom, que bom. Em breve eu vou convidar vocês para novas aulas, tá? Que essas aulas são muito legais para a gente trocar informações, para a gente ter algo mais além do que a gente tem dos objetos de aprendizagem que a gente tem. Se vocês não se esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem algum tema assim, eu queria que a gente fizesse um momento de reflexão sobre esse tema, é só vocês mencionarem, tá bom? Eu estou aqui para... Professor. Pode falar, tá? Tá Então, bom, professor. então tá. O que vocês precisarem, eu estou pronto para ajudar. Espero que eu tenha ajudado hoje e vou estar pronto para ajudar no decorrer do semestre também. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Excelente semana para vocês, tá? Eu vou postar Você depois também. lá na sala, tá bom? Ok, Tá obrigado. bom, tchau. Boa noite. Tchau, até a próxima.
Até.